Olá, sou o professor Alisson Lopes e hoje nós vamos trabalhar um conteúdo de direito administrativo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os bens públicos. É isso mesmo. É interessante que o conceito de bens públicos, como eu levei para o material de vocês, no slide, é um conceito por exceção. Ou seja, seria praticamente impossível nós definirmos todo e qualquer bem particular. Então o legislador, lá no Código Civil, preferiu definir os bens públicos a partir do artigo 98 do Código Civil e, via de consequência, os demais são bens particulares. Então foi essa estratégia utilizada pelo legislador. Ele definir os bens públicos e, via de consequência, os demais são bens particulares. No material de apoio que eu deixei para vocês, nós comentamos o conceito da seguinte forma: bens públicos são todas as coisas materiais ou imateriais cujos titulares são as pessoas jurídicas de direito público, entidades estatais, autarquias, fundações públicas ou pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, quando estes bens, na última hipótese, se encontrem vinculados à prestação desses serviços públicos. Então seria muito simples quando nós pegamos vários resumos que falam o seguinte: bens públicos são aqueles integrantes pertencentes aos entes públicos, Estado, União, município, Distrito Federal. Mas muitos esquecem daqueles que pertencem a empresas privadas prestadoras de serviço público. Então, neste caso, havendo a vinculação na prestação de serviços, nós temos aí também bens públicos. E olha que interessante com relação a esses bens públicos. Existe um procedimento administrativo que determina a vinculação de uma finalidade pública a um bem. Eu estou falando da afetação. Então imagina a hipótese de um prefeito ou governador vem adquirir ambulâncias. Ambulâncias para a Secretaria de Saúde, até mesmo no plano nacional, a União através do Ministério da Saúde. Quando da aquisição destas ambulâncias, através do procedimento licitatório para a escolha de um melhor contrato administrativo, que é a aquisição de ambulância, tem que haver uma vinculação de uma finalidade pública a este bem. Então eles serão destinados à Secretaria de Saúde Pública da minha gloriosa cidade em Apim? Então, nesse caso, nós fazemos um procedimento administrativo chamado de afetação, que é a atribuição de uma finalidade pública direcionada a um bem. Acontece também com as viaturas. Vocês podem observar que nas viaturas colocam, além do giroflex, a numeração de patrimônio, a comunicação do rádio, também um local reservado para condução de infratores. Então, isto é um processo de afetação. Agora, o contrário, a desafetação é um procedimento administrativo que visa a retirada de uma finalidade pública adstrita a um bem, a sua retirada, e via de consequência ele se transforma num bem dominical e permite a alienação pelo poder público. Bom, mas já falou de dominical, afinal de contas, o que é isso? Nós temos bens de uso comum do povo, ou seja, é aquele velho brocado onde tudo é de todos, nada é de ninguém. Ou seja, é um bem que possui o acesso a todos para uso, sem a exclusão dos demais. Estou falando das ruas, avenidas, praças. Nós sabemos que a Constituição diz que estes bens de uso comum, eles podem ser utilizados por agremiações religiosas, enfim, por uma coletividade, desde que seja comunicada. É uma forma excepcional. Porém, eu não posso ter uma utilização privada desses bens. Então, bens de uso comum, ok? Bom, além desses bens de uso comum, eu tenho os bens onde o seu acesso ele é restrito. Eu tenho bens que são públicos, mas o seu acesso, o uso é limitado.
Imagine aí um fórum, né? Eu tenho lá o prédio. Cuidado se eu confundir com foro. Eu disse fórum, é o prédio, as instalações do Tribunal de Justiça, onde ali nós temos secretarias judiciais, o gabinete do juiz, salas de audiência. Ali eu tenho um acesso restrito a esses bens, apesar de ser um bem público. Eu não posso entrar no gabinete de um secretário de Segurança Pública, né, ou de Estado de Defesa Social. Eu não posso entrar no gabinete de um juiz, um desembargador, sem que eu seja convidado ou autorizado. Então eu tenho restrições ao uso desses bens. Bens onde o seu uso ele é restrito. E eu tenho os bens dominicais. Os bens dominicais fazem parte daquela parcela de bens que são disponíveis. Podem ser alienados, vendidos. Por quê? Não guardam mais uma finalidade pública vinculada àquele bem. Aqueles que eu falei agora há pouco de desafetação. Tá lembrado? Então, a desafetação permite que o bem se transforme em um bem inservível, logo dominical e pode ser alienado. Se for bem imóvel, vende-se através de concorrência com modalidade licitatória. Se for bem móvel, nós podemos aliená-lo através de leilão. Vocês já devem ter verificado, inclusive pela internet, alguns leilões que são destinados para alienação de bens inservíveis da administração pública. Muito bem. Então, nessa síntese sobre as explicações dos bens públicos, além dessa classificação e de ser um conceito de exceção, a afetação e a desafetação, nós podemos traçar algumas características destes bens públicos. Primeira, impenhoráveis. Vocês já viram no artigo 100 da Constituição Federal que um débito da administração pública nós pleiteamos através de requisição de pequeno valor ou precatório. Não há possibilidade de haver a penhora de um bem público para pagamento do administrado em função do débito da administração pública. Ok? Além disso, onde ele é impenhorável, inalienável, como regra, né? Só podendo ser alienado aqueles que são passaram pelo procedimento da desafetação e são bens dominicais. Então, regra geral, inalienáveis. Impossibilidade de penhor, eles não podem ser dados em garantia com a vinculação contratual, como existe nos contratos, né? Nos contratos no meio particular. Então, toma cuidado com isso. Impossibilidade de oneração, de penhor, de hipoteca, etc. Muito bem, e são imprescritíveis. E aí eu fecho a minha síntese. Quando eu falo que o bem público ele é imprescritível, preste bem atenção, é impossível a aquisição originária desse bem pelo particular. Eu estou dizendo do uso capião. Nós não temos uso capião de bens públicos. Por quê? Uma das características do bem público é o fato dele ser imprescritível. Então, é impossível a aquisição originária da propriedade pelo decurso de tempo. Então, essa é uma síntese. O material é muito bem autoexplicativo, vai facilitar você pelos slides compreender esse conteúdo. E não esqueça do Código Civil a partir do artigo 98, porque lá fala também dos conceitos desses bens públicos. Eu vou fazer um podcast com estes artigos para reforçar você ouvir, e isso vai complementar os seus estudos, ok? Um forte abraço!